Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um check-in rápido do mercado aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. No vídeo de ontem eu já havia mencionado que nós estamos num padrão de equilíbrio no Bitcoin aqui. Nós temos o quê? Um topo, um fundo, topo, fundo, topo, em busca de um fundo ascendente contra o fundo anterior. Então o que a gente tem que verificar nesse momento? Qualquer coisa acima de 39.100, 39.300 pode ser um fundo ascendente. Temos que tomar cuidado o quê? Se a gente verificar os fundos formados aqui, ó, nós temos um fundo formado nesse ponto e um fundo formado nesse ponto. Nós temos o quê? Um triângulo descendente. Triângulo descendente geralmente rompe para baixo. Então, o ponto mais importante de suporte que a gente tem que segurar nesse ponto, nesse momento, é o 39.300, é o 39.100, 39.100 a 39.300. Por quê? Se a gente romper esse ponto, a gente pode ter uma continuidade de baixa. Então, a força compradora tem que o quê? Tem que pegar e romper tentar romper esse padrão de equilíbrio para cima. A gente precisa do quê? A gente precisa de um volume comprador se aproximando desses pontos de suporte aí para que a gente possa romper esse padrão de equilíbrio para cima. Porque lembrando, a gente ainda tem, se colocar no 4 horas aqui, está caracterizado ainda isso como uma possível bandeira de baixa. Apesar desse padrão de equilíbrio aqui, a gente precisa romper os 40.600 para dar uma credibilidade à força compradora em confirmar esse fundo como fundo ascendente no semanal. Se a gente não romper esse ponto, a gente pode sim ter uma continuidade de baixa. Então, por isso que a gente mencionou que o ponto mais importante de suporte é o 39.300 por causa dessa figura. Temos que analisar outras moedas também para verificar como é que tá. Se a gente tiver moedas rompendo padrões de equilíbrio para cima, nós teremos uma possível valorização do mercado e o Bitcoin tem a maior probabilidade de romper para cima. Se a gente tiver moedas rompendo para baixo, a gente aumenta a probabilidade do Bitcoin romper para baixo e não confirmar esse fundo. Então vamos olhar o que aqui, por exemplo, Luna. Luna nós temos aqui também um padrão de equilíbrio. Ó. Estamos tentando segurar aí o ponto. Isso pode ser muito bem um possível ombro, cabeça e ombro para a gente reverter essa tendência e ter uma continuidade de alta. Assim como no Bitcoin também, se vocês analisarem nesse ponto aqui, colocar no 4 horas, a gente tem o que? Um possível ombro, cabeça e ombro. Ó. Ombro do lado esquerdo, cabeça, ombro do lado direito. Tudo tem, nesse momento, está importante sobre o suporte de 39.300 e o rompimento desse padrão de equilíbrio para cima. Então, esse é o ponto mais importante. Vamos olhar o Waves também. O Waves a gente tem um canalzinho de baixo e cunha descendente aqui. Possibilidade de compra de Waves seria bastante interessante no possível próximo toque a esse canal, na região dos 18 e pouquinho. Seria um ponto interessante de compra se a gente tiver uma continuidade de baixa aí, porque o Waves teve uma grande desvalorização devido às notícias que saíram, a gente já mencionou isso. Então a gente tem que analisar nesse ponto. Luna, o que a gente tem em Luna? Até desenhei aqui também, ó. Luna, a gente também tem um padrão de equilíbrio nesse ponto. Esse padrão de equilíbrio também está tentando romper para cima. A gente tem de verificar o quê? Se esse ponto de suporte aqui vai segurar. Porque se a gente segurar esse ponto, deixa eu só tirar a linha aqui. Se a gente segurar esse ponto, ó, desse padrão de equilíbrio, isso também pode vir a romper para cima. Então, aquilo que eu falei, quanto mais moedas tentarem romper para cima, maior aumenta a probabilidade do Bitcoin romper para cima. Isso aqui pode ser um ombro, cabeça e ombro também, para reverter essa tendência de baixa. A gente tem o quê? Teta também está num padrãozinho de equilíbrio, igual a gente mencionou. Ó. Temos aqui o quê? Topo, fundo, topo, fundo, topo, em busca de um fundo ascendente, para verificar se a gente consegue romper também. Novamente, ombro, cabeça e possível ombro. Por isso que os pontos importantes de suporte têm de segurar nesses ativos e a gente tem de verificar. Quando um começar a romper, se um romper para cima, aumenta a probabilidade dos outros romper para cima. Se um romper para baixo, aumenta a probabilidade de a gente romper para baixo. Rune, a gente tinha o quê? A gente tem aqui, ó, um triângulo descendente que está rompendo para baixo. Então a gente, se isso romper para baixo, a gente vai ter uma desvalorização em Rune. Aqui eu deixei ela para todo mundo, para a gente dar uma olhadinha aqui, porque numa hora, a gente olha como o volume de venda aumentou a partir desse rompimento. Então a gente tem o quê? Olha o grande volume nesse ponto. Por quê? Porque foi onde a força vendedora começou a entrar novamente aqui, vendendo o ativo de acordo com o rompimento do triângulo descendente. FTM. FTM a gente teve um padrão de equilíbrio que foi rompido para cima, entretanto estamos vindo retestar possivelmente essa LTA aqui, que pode ser um ponto excelente de compra em 1,12, 1,13 com stop abaixo de 1,10, para que a gente acredite no rompimento positivo desse ativo. O que mais nós temos? ADA
Também nós temos aqui, ó, um padrão de equilíbrio que está possivelmente rompendo para baixo nesse ponto. Então, aumenta-se a probabilidade de rompimento para baixo de outros ativos. EGLD, temos um canalzinho de alta aqui que nós podemos considerar uma possível região de compra no toque da LTA em 1,53, 1,52, com stop abaixo de 1,50. Seria interessante isso, com retorno bastante favorável. Maná, o que a gente tem aqui? A gente tem também uma cunha descendente em padrões gráficos, em tempos gráficos maiores. Temos de verificar aqui também como se o ponto de suporte o último suporte que a gente formou em 2,08 vai segurar ou se a gente vai vir buscar algo contra 2,04. Também é bastante interessante que a gente verifique esses pontos para entender o que está acontecendo. O pessoal pediu também Block. Block é uma moeda que não tem na Binance. Ela está numa cunha descendente aqui, numa hora. Cunha descendente que vem trabalhando bastante tempo dentro dela. Temos bastante trabalho desde aqui. Ela veio trabalhando, lembrem-se, cunhas descendentes, elas têm a possibilidade de romper quando nós temos cerca de 70% ou mais do seu preenchimento. Então, Block, é possível que a gente tenha um rompimento também em breve do ativo aí para cima. A gente pode formar alguma coisa aqui. Ó, estamos formando um possível fundo. Se a gente perder esse fundo aqui, a gente pode vir testar as proximidades da região da cunha. Se não testar essa proximidade da região da cunha, a gente pode já vir e romper direto. Eu acredito que, dependendo da movimentação do Bitcoin, a gente não perca esse suporte formado em 0,015 aqui e possa vir a romper em breve Block, trazendo uma grande valorização no ativo aí também. Tá, eu coloquei algumas outras moedinhas aqui. Sandy, também temos uma cunha descendente, que já testou a LTB aqui, não conseguiu romper. Então a gente vai ver, tem de verificar agora se o suporte de 2,69 vai segurar. Eu acredito que segura, então qualquer coisa acima de 2,69 é um fundo ascendente para a gente ter o rompimento dessa cunha descendente aqui. Link também, nós temos um padrão de equilíbrio aqui que eu deixei desenhado, ó. Também estamos testando a LTA nesse momento com volume de venda crescente, ó. O volume de venda está crescente nesse ponto. Acabamos de fechar a vela das 10 horas aqui, de abrir a vela das 10 horas. Volume de venda ascendente nas proximidades do toque na linha. Temos que ver também se a força compradora vai segurar nesse ponto para a gente continuar o movimento. XRP nós temos um triângulo ascendente. Triângulo ascendente é uma figura de continuidade de alta, então possível oportunidade de compra no próximo toque da LTA aqui na região de 0,70, 0,69, com stop nítido. Acredito que abaixo de 0,68 é interessante, porque a gente pode perder essa figura rapidamente e vir a testar o topo novamente aqui, ó. Nós temos já o quê? Um teste, dois testes, uma tentativa de rompimento, outro teste, outra tentativa de rompimento, o que aumenta a possibilidade da gente romper XRP para cima e vir ter uma valorização do ativo aí depois desse rompimento. CHZ a gente teve uma grande valorização aqui, ó, possível round bottom formado numa hora. A gente tem aqui, ó, nosso padrãozinho de xícara formado aqui nesse ativo, que é um padrão de continuidade de alta. A gente vai vir o quê? Possivelmente buscar fazer uma alça aqui para ter a continuidade de alta em CHZ. Então a gente tem de analisar esses ativos aqui também. E CX nós temos também um padrãozinho de equilíbrio. Todas as moedas, pessoal, no mercado a gente está com um padrão de equilíbrio aguardando a definição do Bitcoin. Se ele vai romper para cima, se ele vai romper para baixo, o que vai acontecer? Então a gente tem de observar o padrão de equilíbrio no Bitcoin para poder ver como vão as outras moedas. Ape, tivemos aí um padrão de equilíbrio também que rompeu para cima, está agora no backtest da linha rompida aqui nesse ponto. Então a gente tende, confirmando aqui, segurando a média de 26 períodos, tudo muito saudável em Ape também, para que a gente possa ter a continuidade de alta no ativo e a gente ver o ativo continuar a explodir aí para cima. Então a gente tem esses ativos. LTC relativamente mais forte que Bitcoin, não perdeu aí seus fundos, a gente está formando topos e fundos ascendentes, ó. A gente tem topo, fundo, ó, isso aqui é um padrão de equilíbrio que a gente rompeu ele para cima já, então temos uma moeda rompendo para cima. Ethereum a gente também está no padrão de equilíbrio formado aqui, ó, a gente colocar isso, ó, topo, fundo, topo, em busca de um fundo ascendente contra um fundo anterior em 2,965. Então qualquer coisa acima de 2,965 é um fundo ascendente para que a gente possa vir a romper para cima aí o padrão de equilíbrio em Ethereum. Então fiquem atentos, pessoal, nesses padrões de equilíbrio, que esses padrões de equilíbrio vão denominar
a direção do mercado, se a gente vai romper eles para cima ou se a gente vai romper eles para baixo nesse próximo momento. Eu acredito que segurando o ponto de suporte em Ethereum aqui em 2971, a gente possa ter o rompimento para cima sim, né? Vamos analisar como o mercado vai fluir nesse ponto, porque se a gente colocar no 4 horas aqui, pode ser também a formação de um ombro, cabeça e ombro, ó. Ombro, cabeça e ombro vindo se formar aqui para a gente inverter a tendência em Ethereum, também em Bitcoin e nos outros ativos. Então fiquem atentos nos próximos movimentos de mercado, que a direção dos padrões de equilíbrio vai denominar a direção do mercado. Valeu, pessoal!